Então vamos lá. Vamos para nosso lar. Hoje o capítulo 44, cujo título é As Trevas, é praticamente uma continuação do 42, do 43, do 41, né, que é a conversação com o governador, né? O André Luiz, aliás, vocês sabem por que foi escolhido o nome André Luiz? Por que Sim, ele não queria se identificar, mas quando ele se apresentou para o Chico, quando Emmanuel apresentou o espírito para o Chico, ele precisava ter um nome. Na cama do lado dormia o irmão do Chico, de nome André Luiz. Então vamos lá, capítulo 44. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. A cítara, para quem conhece, é aquela, né? Dia verdadeiramente maravilhoso, sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo, quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André, quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade. Seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Lembrando a aula anterior, né, a aula do ensino básico do Espiritismo, quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, a alegria ou sofrimento, né, recebe o seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Voltando, ele continua falando de vibração, ele está falando de energia, ele está falando de energia, de vibração, isso também lá como cá. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Então, se eu planto cebola, não vou colher uvas. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Eu já comentei com vocês de um livro, O Médico Jesus, né? E nesse livro o autor, ele em vários capítulos, né, ele fala sobre isso. Você é seu médico em muitos casos, porque se você vibra bons pensamentos, seu corpo também reage. Se você tem uma enfermidade, seja ela qual for, e você só foca na enfermidade, você não vai ter cura. Você tem que focar na cura. Se você tem um problema e foca no problema, o problema fica insolúvel. Você tem que focar na solução do problema. Então aqui, ó, quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Se a pessoa é triste, e a Suzana na aula anterior falou de quem não vê mais alegria na vida, vira diabético. Observando minha estranheza, concluiu: não há nisto mistério, é a lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas, de toda assembleia de tendências inferiores em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Você é o que você... Acho que foi na aula passada que eu coloquei, né? Você é... Tem programa, você é aquilo que come, né? Que dizem. Você é o que pensa. O que você alimenta no seu pensamento é o que você é.
você carrega o seu céu, entre aspas, ou o seu umbral, ou o seu inferno, dentro de você mesmo. Tem razão, exclamei comovido, no caso André Luiz respondendo. Vejo nisso igualmente os princípios que regem as vidas nos lares humanos. Ou seja, ele fez uma relação com a Terra, né? Aqui encarnados, quantos lares não têm sofrimentos muito grandes porque o lar está destroçado por uma série de fatores? É o pai que bebe, ou é um filho que infelizmente enveredou pelo ramo das drogas, né? Não, quando há compreensão recíproca, vivemos na anticâmara da ventura celeste, e se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Foi o que eu falei para vocês. O céu e o inferno, nós mesmos é que criamos. Está em Provérbios 23, 7, na Bíblia. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. A alma aqui, ó, a gente pode substituir pelo nosso pensamento. Assim como você pensa na sua cabeça, ou seja, no tipo de pensamento que você tem, assim você é. Um provérbio, isso aqui tá na Bíblia. Não é nem doutrina espírita, né? Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que de algumas horas me torturava a mente. Referira-se ao governador quando nos dirigiu a palavra aos círculos da terra, do umbral e das trevas, mas, francamente, não tinha eu até então qualquer notícia desse último plano. Vamos lembrar, nosso amigo André Luiz, quando desencarnou, foi para o umbral. Ficou lá, segundo dizem, 8 anos. E a gente vendo no filme Nosso Lar, a região umbralina, já é um negócio assim pavoroso, né? Já é algo assim que não é legal, não é bonito. Só que ele fala das trevas, ou seja, existe algo bem pior. Não seria a região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? Isso é perguntando o André Luiz. Na cabeça dele, o umbral já era o caos, já era uma situação terrível. Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie procedentes das zonas umbralinas? Como a gente sabe, o André Luiz estava trabalhando nas câmaras de retificação e ele via vários doentes que vinham, como ele veio, das zonas umbralinas, nas piores condições possíveis. Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou, prestem atenção. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Esse aqui somos nós, tá? Nós estamos aqui, ó. Temos uma multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Porque se a gente está aqui ainda, é porque a gente ainda não aprendeu alguma coisa. Ninguém aqui é missionário, né? Aqui a gente está por obrigação, porque precisa aprender. Os primeiros seguem por linhas retas, que são esses daqui, ó, os espíritos nobilíssimos. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas, somos nós. A gente às vezes vai
pelo caminho certo, de repente a gente dá uma escorregada, enfia o pé na jaca e lá vem mais um carnezinho, mais uma encarnação para a gente ter que resolver uma questão. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Vocês sabem, o André Luiz veio do umbral. A mãe dele está nas zonas superiores. E o pai dele? Não está no umbral, não. Está nos abismos. Porque era um homem 100% egoísta. Lísias pergunta, compreendeu? As elucidações não poderiam ser mais claras. Deixa eu ver aqui se não é. Eu vou só fazer um comentário aqui. Vocês lembram do capítulo em que o André Luiz ganha de presente a visitar a mãe dele? O que ele teve que fazer, né? O que aconteceu com o perispírito dele? Ele dormiu, né? Dormiu. E uma outra camada do perispírito se desgrudou, uma camada mais sutil do que o perispírito, para poder ir para as zonas superiores. Quando ele fala de espíritos nobilíssimos, nós que estamos aqui, né, que se perdem em plena floresta da vida, perturbados pelo labirinto, e outros preferindo o caminho caminhar às escuras, significa que a gente pode trazer isso para matéria. Energia é matéria. Quanto mais leve a matéria, mais o espírito é evoluído, mais ele alcança lugares mais altos. Quanto menos o espírito é evoluído, mais densa a matéria. Tipo bexiga com gás hélio e bexiga com ar normal. Né? A bexiga com gás hélio voa. A do ar normal sobe e depois esfria e desce. Não, a mãe dele, no começo do livro Nosso Lar, ele recebe a visita da mãe, só que a mãe não pode se demorar muito, justamente por causa da densidade de Nosso Lar. Né? E aí, no caso, foi ao contrário. Ele ganhou de presente, bônus hora, pelos trabalhos executados, visitar onde a mãe estava. Né? Tanto é que ele foi de barco, porque assim, ele não sabia o caminho, né? Ele ainda não tinha habilidade de volitar, ele ainda vai aprender essa questão de pensamento. E eu acho que na próxima aula a gente vai entender o porquê ele está aprendendo sobre as trevas. Ele quer ver o pai? Não, ele pergunta pelo pai, ele já sabe que o pai está nas zonas abissais, eu acho. Eu acho que ele já passou por essa pergunta com o pai, sobre quando ele viu a mãe dele. Só um minuto. Então, tá falando, né? Pode falar. Então, vamos supor, o abismo, o umbral e as colônias As colônias estão no umbral, só para você. Eu sei. Então, as colônias é como que como no catolicismo são o céu, o inferno e o purgatório. O purgatório seria as zonas umbralinas. O purgatório seria o umbral, o abismo seria o inferno e as colônias seriam o céu. Se fizer uma relação com a igreja, com o catolicismo, sim. Então vamos continuar.
Sensibilizado, porém, com a expressão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, o que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu: sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Então ele fala que não é só aqui, né? Qualquer espírito encarnado ou não pode, por culpa, cair nos abismos, né? Mas que lá nas esferas superiores as defesas são fortes, imprimindo-se consequentemente mais intensidade de culpa na falta cometida. Então há proteção, né? E até pelo conhecimento que os espíritos evoluídos têm, né? Apesar, por exemplo, a mãe de André Luiz estava num grau mais elevado, mas acima dela tem muito mais graus elevados. Por exemplo, a ministra veneranda, por exemplo, deve estar em graus mais elevadíssimos, né? Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. O companheiro sorriu e esclareceu, o companheiro aqui no caso Lísias. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que se compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores, acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na terra paisagens e expressões essencialmente divinas. O que ele está dizendo nesse parágrafo, nessa frase? Quem nunca ficou emocionado ou feliz ao olhar as estrelas ou uma lua? E mesmo assim, olhando para uma estrela ou para a lua, tem gente que comete assassínios, né? Como ele fala aqui. Homicídios ao luar. Quem nunca achou, ou quem nunca gostou de, num dia de calor, se esconder embaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore, ou pegar o fruto de uma árvore? E mesmo assim, entre árvores tivemos batalhas destruidoras. Primeira Guerra, Segunda Guerra e outras guerras. Então, o que ele está dizendo aqui? Que na Terra, aqui onde a gente está, o que não falta são ambientes divinos. Que deveriam nos servir para cada vez que você olha para uma árvore, para o céu, para o sol, para a lua, para a estrela, para um gato, para seja lá o que for, você lembrar do quê? Da presença de Deus. E a gente não olha, quer dizer, não estou dizendo a gente aqui já está um pouquinho evoluído. Mas muitos não estão nem aí. Muitos não estão nem aí. Mesmo com tanta beleza, mesmo com tanta expressão essencialmente divina, continuam cometendo crimes hediondos. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfumes e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. Por que é na primavera, né? Não dá para fazer guerra no inverno. Principalmente raciocinando com questões da Europa, né? Por causa de neve e tudo era complicado, né? Então as guerras normalmente são em períodos em que a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor. Então era isso que eu fiz um resumo para vocês. Ele fala nesse parágrafo aqui, ó, que mesmo com tanta beleza na Terra, tem gente que
não dá valor a essa poesia divina, né? A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona das trevas? Alguém sabe onde ficam as trevas? A gente sabe onde fica o umbral. A região do umbral é próxima da camada terrestre, né? Onde ficam as trevas? Ninguém quer arriscar um palpite? Não, aqui não. Aqui a gente está na região umbralina, né? Como dizem, a região umbralina é próxima da crosta terrestre. As trevas são no interior da Terra. Lá embaixo. Então foi onde Jesus foi buscar o Judas. Sim. Jesus Cristo foi buscar Judas lá. Foi resgatá-lo, né? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Lembra que a gente já falou, né? Que qualquer região está sempre ligada à nossa... A gente pode ter na nossa cabeça o céu, um local bom, um local ruim, né? Lembra que acho que foi na aula passada, né? A pessoa às vezes pode carregar o umbral dentro dela, né? Para onde ela vai, ela leva um umbral, ela vive no eterno umbral, né? Há esferas de vida em toda parte, disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Tem muita, assim, os nossos cientistas falam que no espaço tem o vácuo, né? Mas não tem. É que tem uma energia que a gente não descobriu qual é. Mas não existe o vácuo. O vácuo não existe. O nada não existe. Tem gente que chama de matéria escura, né? Já devem ter ouvido falar desse termo. Matéria escura. Porque é uma matéria que eles não sabem qual o que é. Mas não é vácuo. Né? Então Lísias fala aqui, ó. Em tudo há energias viventes. Há esferas de vida em toda parte, disse ele solito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. O vácuo não existe. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de um pequeno intervalo, em que me pareceu meditar profundamente, continuou. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima. Né? Ele está falando. Você situou como região de existência, porque na cabeça do André Luiz só existia um umbral e alguma coisa para cima. Porque para ele o umbral já era o pior lugar que tivesse. Contudo, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. O que ele fala aqui de gravitação para o espírito é aquilo que eu estava explicando para vocês. Conforme o espírito, o perispírito é matéria, é energia, energia é matéria. Uma matéria mais leve gravita em lugares mais altos. Uma energia mais densa gravita em lugares mais baixos. E essa energia, essa densidade do perispírito se dá por quê? Alguém quer arriscar? Por que uma pessoa tem um perispírito leve e outra tem um perispírito bem escurecido, bem pesado? O que faz o perispírito ficar desse jeito? O que mais? Pensamento, emoções. As ações. As ações. Principalmente as ações. Porque hoje em dia, imagina a gente há 2000 anos atrás. A gente estava lá entre os judeus que ficavam gritando, crucifica, crucifica. A gente devia estar lá. Por que não? Aqueles que quando mandaram
a escolha entre Barrabás e o... Sim, solte Barrabás, solte Barrabás. A gente podia estar lá. Hoje, a gente até tem pensamentos ruins. Aqui ninguém é espírito evoluído ainda. Né? Quem nunca sente uma raiva em algum determinado momento do dia? Quando eu vejo, principalmente quando eu vejo aquele jornal da Record, que é o Cidade Alerta. Então já nem assiste. Depois a gente vai falar sobre esse negócio. Ó. Quando a gente, há tempos atrás, a gente fazia certas coisas, a gente pensava em coisas ruins e nós praticávamos coisas ruins. Hoje a gente até pode pensar coisas ruins, ter raiva de alguém, né? Mas hoje o pensamento vem e a gente logo fala, não, que é isso? Eu não posso ter esse tipo de pensamento. Então hoje nós já estamos evoluindo, o nosso perispírito já está um pouco menos denso, né? Mesmo assim a gente ainda não vai para as zonas superiores, mas acredito que nenhum de nós vai cair numa zona abissal, né? Agora a gente deve passar uma temporada no umbral, isso é fato, né? E como disse o Newton logo nas primeiras aulas, né? O umbral nada mais é do que... Umbral é aquelas portas, né, antigas, né? Que é umbral, é um lugar de passagem, não é um lugar definitivo. A soleira, O Mexeto falou que os abismos... Pedi para minha colega de trabalho. São assuntos aleatórios. Fica lá. Tu falou que os abismos são no centro, né, da Terra. Então é assim, Aqui, ó, no âmago da Terra, eu sei, profundeza no âmago dos da Terra, mares no e âmago centrão. da Terra. Então assim, as colônias são aqueles verdes lindos, árvores. O umbral é aquela lama, coisa. Agora dizem que o abismo deve ser aquele fogo, né? Tem um livro que possivelmente, não sei quando, não sei quem já leu, mas tem livros da série André Luiz. Depois de Nosso Lar tem Missionários, tem Mensageiros, se eu não me engano é em Obreiros da Vida Eterna, que eles fazem uma incursão até as zonas mais profundas. Tem calor? A Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É a organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras, ou seja, são as nossas ações. Nossas ações nos escravizarão, nossas ações nos libertarão. E o que eu achei interessante, a Terra não é somente campo que podemos ferir ou menosprezar, é a organização viva, a Terra vive, a Terra é um ser vivo, o planeta Terra é um ser vivo. O homem quando faz algo que prejudica a Terra, o planeta não digo, ela devolve, não porque ela queira, porque ela é má, porque é a forma que ela tem para se defender. Então quando você desmata florestas e acaba mexendo com determinadas regiões, a temperatura muda, o tempo muda, há enchentes. Eu fico muito triste com as enchentes que acontecem, né? Por exemplo, lá no Amazonas, a enchente do Amazonas que está tendo agora, ou até lá no sul por causa das chuvas. Tem nas monções na Índia, na China. Só que a gente fala assim, o rio já estava lá quando as pessoas chegaram. Todo mundo sabe que o rio, em determinada época do ano, enche, alarga. E as pessoas vão lá e fazem casas nos lugares que é complicado. A gente tem que ficar triste por elas, pelo sofrimento delas, mas a Terra, ela devolve às vezes o que ela recebe. Né? Sabe qual foi o período? Não estou falando para os seres humanos, mas sabe qual foi o período que a Terra mais se recuperou? Na pandemia. Os rios ficaram mais limpos, os mares mais limpos.
o ar ficou mais limpo. Tanto que você vê que o Tietê é o rio mais sujo que se tem. Antigamente as pessoas nadavam no Tietê. Nadavam, tinha torneio Tinha de natação, tinha isso, tinha aquilo. Então vamos lá. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Eu quando estava lendo esse capítulo, esse parágrafo, eu lembrei assim, eu imaginei você dentro de um lago com uma pedra amarrada, sabe aquelas pedras de ferro amarrada no pé? E você quer nadar e subir e não consegue. Por quê? Esmagada de culpas. É o peso da culpa. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas. As que embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo. O cipoal é o cipó, né? Que ficam presas naquele cipó das árvores, né? Sentem-se tolhidas no voo. E as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Eu gosto muito dos exemplos que o Ulisses Intuído, né, deu. Então a gente pode comparar a gente a aves, né? Seremos aves livres? Ficaremos presas no cipoal das nossas más tendências? Ou a gente vai ser escrava do desconhecido? Lísias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei, de pronto, o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu. Qual acontece a nós outros, que trazemos em nosso íntimo o superior e inferior, né? Jesus já falou para nós isso, né? Sois deuses, né? Podeis mover essa montanha daqui para lá, de lá para cá. Nós temos o inferior e o superior dentro de nós. Também o planeta traz em si expressões altas e baixas com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais, na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Infelizmente, temos muitos ainda aqui encarnados que preferem viver nas sombras, né? São criminosos. Não sabem fazer outra coisa e até se comprazem do que fazem, né? Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo. Se a pessoa tem o abismo dentro dela. E cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Ou seja, para onde nós formos, só tem um culpado. Nós mesmos. Nós dirigimos os nossos passos. Eu não posso culpar ninguém pelo que eu faço. Ninguém é culpado dos erros que eu cometo e ninguém é culpado pelos benefícios que eu faço. Isso está tudo anotado na minha própria caderneta. E aí, no livro dos médiuns, no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, movimento de suspensão, ruídos, aumento ou diminuição de peso dos corpos, só para vocês entenderem aquilo que a gente falou sobre o perispírito, ou o espírito ir para onde o peso, né? Tu vê que ele fala em peso dos corpos. Perispírito tem peso. A densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com a natureza dos mundos, como já foi ensinado. E ele tem uma menção aqui ao Livro dos Espíritos, número 94 e número 187. Eu trouxe só 94, que eu acho que seria mais interessante. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Pergunta Kardec. Resposta: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos,
Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Assim, 94a, assim como os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, como já dissemos. Então assim, o perispírito, o espírito precisa de um envoltório, depende de onde ele for. Isso acontece também no mundo espiritual. Parece, continuando, parece variar também no mesmo mundo, segundo os indivíduos. Nos espíritos moralmente adiantados, ele é mais sutil e se aproxima do perispírito das entidades elevadas. Nos espíritos inferiores, aproxima da matéria. E é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena nas entidades de baixa categoria, que pensam e agem como se ainda estivessem na vida física, tendo os mesmos desejos e quase poderíamos dizer a mesma sensualidade. Essa densidade maior do perispírito, estabelecendo maior afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos para as manifestações físicas. Aqui ele estava falando de manifestação física, porque eles estão mais próximos da matéria, e aí a gente poderia dar o exemplo de vários filmes, agora até a novela que está passando. É por essa razão que um homem refinado, habituado aos trabalhos intelectuais de corpo frágil e delicado, não pode erguer pesados fardos como um carregador. A matéria de seu corpo é de alguma maneira menos compacta, os órgãos são menos resistentes, o fluido nervoso menos intenso. O perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem. Sua densidade está na razão da inferioridade do espírito. Essa densidade, portanto, substitui nele a força muscular, dando-lhe maior poder sobre os fluidos necessários às manifestações do que o possuem os de natureza mais etérea. Se um espírito elevado quer produzir esses efeitos, faz o que fazem entre nós os homens refinados. Incumbe disso um espírito carregador. Essa explicação, só para talvez até a Suzana possa até explicar até um pouco melhor. Os espíritos mais refinados, eles utilizam do nosso fluido vital, Como é o nome daquele? Do ectoplasma, perdão, obrigado. Do ectoplasma, para fazer os efeitos físicos, Eles captam. Refinado não. Estou só baseando ali. Dentro do livro dos médiuns mesmo, os espíritos pouco evoluídos é que causam os efeitos físicos, porque os espíritos mais adiantados fazem uso desses espíritos para, por exemplo, Kardec, quando ele foi, no início que ele foi convidado, não teve um episódio no filme que a mesa se mexeu ou algo caiu? Os espíritos evoluídos fizeram uso dos espíritos menos evoluídos para que estes derrubassem a mesa. Eles deram uma ordem, porque eles não têm mais essa densidade. Então eles precisam desses menos evoluídos para poder fazer esses movimentos físicos. Então, mas basicamente era o que eu estava falando, dos refinados que dependem de terceiros para poder fazer os efeitos físicos. E os espíritos menos refinados, eles têm mais proximidade com a matéria, então eles conseguem fazer esses efeitos físicos, que ele chamava aqui, naquela época, em 1880 e pouco, espírito carregador. Tá bom? Eu acho que ficou claro, essa questão do umbral e por que a gente é atraído ou não pelas trevas, pelo umbral ou pelos campos mais superiores. E para encerrar, do Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, 194, o mal não merece comentários. E aí eu vou chegar no comentário que o Arlindo fez agora há pouco. O mal não merece comentários, pois só traz resultados desagradáveis. Qualquer palavra produz vibrações semelhantes. Portanto, o comentário sobre o mal... eu acho que está faltando alguma coisa aqui. Portanto, o comentário sobre o mal traz vibrações pesadas e nocivas. Fale apenas a respeito de belas e boas ações. Comente o bem e as ações nobres, e envolvido por uma onda de paz, de alegria, de bem e de bem-estar. Minutos de Sabedoria
de Carlos Torres Pastorinho. Eu acho que eu, na hora de copiar, de digitar, eu devo ter comido alguma coisa. Por que eu estou falando isso? O nosso querido irmão aqui, o Arlindo, acabou de falar de programas que ele assiste que o deixam irritado. O mal não merece comentário, ou seja, para que assistir programas que te deixam ruim? Para que assistir programas que não te trazem nada? Para que assistir programas jornalísticos sobre violência, sobre crimes? Para que trazer isso para a sua vida? Vá assistir coisas mais elevadas. Quanto mais elevado você ver programas, quanto mais... por exemplo, você está numa situação, tá meio chateado em casa, não está legal, tem alguma coisa que não está legal, não está boa na sua casa, bota uma música clássica, não vai botar funk, bota uma música clássica. É que o Arlindo não é do tempo do Homem do Sapato. Não é do tempo do Homem do Sapato Branco. Bota uma música clássica, bota uma música, que nem aquelas músicas que a gente usa para Evangelho no Lar, vai ler um livro, entendeu? Vai assistir Discovery Channel, vai ver gatinho na televisão, entendeu? Vai ver desenho animado, mas assim, tudo que você consome e você coloca dentro de você, vai te alimentar. Se você só vê desgraça, você só vai ter isso na sua cabeça. Para encerrar, agora sim, para encerrar, gente, para encerrar, a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, pensamentos positivos atraem positivos. Pensamentos negativos. Então, se você só pensa em coisas negativas, você vai viver envolto de sombras, né? Se você tem pensamentos positivos, você vai estar envolto de luz. Fica leve. É isso, gente. Até semana que vem. Obrigado pela paciência.